Esses dias surgiu ali no meu Facebook uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Hoje o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Batman. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Então, bom, são centenas de pessoas que me escrevem essa coisa. Porém, perguntam, o que eu devo fazer? Eu digo, escuta, faz 20 anos que eu estou escrevendo artigos, dando a vocês todos os elementos para desmascarar esse tipo de professor. Você vai lá no meu site www.olavodecarvalho.org e simplesmente clica a palavra Marx no aparelho de busca. Você vai ver um montão de coisa que apareceu. Você lê tudo isso, meu filho, você vai estar 1000 vezes mais equipado. Só de você ler esses meus artigos, você vai estar muito mais equipado do que esses professorzinhos de merda, tá entendendo? E eu considero assim que é obrigação do estudante sério desmascarar essas pessoas em público. Não é assim divergir respeitosamente. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando Marx, e que ele é que tinha um marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse-tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética eles tinham matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Então, cada vez que o sujeito diz deturparam Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Agora, só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa, quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender assim que toda esta violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, ô menino? Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele, olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente, está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer, e você tem que mostrar isso para o cara, em público, e dizer, professor, o senhor não sabe nada a respeito, nada. Tem que dizer isso na cara. Faça isso uma vez, e sabe o que o professor vai fazer? Ele vai te dar 10 até o fim do curso, só de medo de você repetir a dose. Eu sei isso por experiência, tem alunos meus que já fizeram, e funcionou pra caramba, tiveram uma carreira universitária brilhante. Todo mundo, não, aí vem o cara que lê os livros, vamos dar 10 para ele. É assim mesmo. Porque esses caras são charlatães, e como todo charlatão, ele não tem segurança interior, não tem fundamento interior. São os caras ocos. E como tá, são covardes. Você vai, eles saem correndo. Agora, se você se intimida perante a autoridade do professor e quer ter uma discussão educada, aí ele vai pisar em você e vai acabar com você. Você vê, o Carlos Ramalhete não foi educado, foi educadíssimo no artigo dele, coisa que eu nunca sou. Então, faça objeção educada e você está lascado, meu filho. Você tem que entrar com esse sujeito de pé na cara. Não é fazer insulto leviano. Não. Você tem que demonstrar por A mais B que o sujeito é um charlatão, vigarista, ignorante e que não tem o direito de ser professor de nada, nem de escola primária. Faça isso uma vez, o cara vai se esconder embaixo da mesa. Eu sei como é essa gente, porra. Por isso eu não tive aquele debate com o João Pedro Stedley, que não era um professor universitário, era um líder de massas no Rio Grande do Sul. E ele saiu assim, se eu soubesse que ia ser maltratado desse jeito, não teria vindo. Eu fico com vergonha por ele, porra. Quem é essa gente? Ele precisa se juntar em 1000 para discutir com um. Quando foi o negócio meu Quartinho de Moraes, eu digo, será que o Quartinho de Moraes não é homem suficiente para me enfrentar? Não é, ele precisa de 5.000 para ajudar ele, meu Deus do céu. Para formar uma bola nesse esculhão tem que somar 5.000. Não tem bola, porra. E eles são fortes só porque eles se ajuntam, é sempre assim. Agora pode vir 1000, pode vir 5.000, vocês vão ser desmoralizados do mesmo jeito. Agora, se o aluninho, vamos dizer, se inibe, porque tem gente que até sabe, até estudou, até leu todos os meus artigos, está sabendo tudo, mas se inibe, ele vai me prejudicar na carreira, etc, etc. E isso, quando você puxa saco no sujeito, você está dando poder para ele, um poder que ele não tinha antes.
Quer dizer, é a covardia, a omissão e às vezes a preguiça dos alunos que cria a autoridade desses caras. Não deixem isso acontecer, não deixem esses caras levantar a cabeça, não. Então, outra coisa, o negócio do deturpar o Marx. Se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. Que depois, quando viram a merda, né, ficaram decepcionados. O Hermann Rauschning é um deles, que saiu correndo para a Inglaterra e denunciou o que estava acontecendo lá. Outros também se decepcionaram. O Louis Ferdinand Céline, o grande romancista. Né? Ué, então quer dizer, será que o argumento do deturparam também não vale para o nazismo? Será que essa desculpa também não serve para o Hitler? Se serve para você, deve servir para o Hitler também. Então essa história aqui, olha, outra coisa, se a sua ideologia pode ser deturpada, né? Olha, na Rússia, na China, na Hungria, na Polônia, né? Na Indonésia, no Vietnã, pô, ela foi deturpada durante um século em todo o mundo e você ainda quer que eu acredite nela? Como é possível? Que fraqueza não teria essa ideologia para poder ser tão universalmente deturpada? Né? Também, eles dizem, é verdade, o comunismo matou muita gente, mas o capitalismo também matou. Matou o caralho! Esse equivalentismo foi lançado pelo tal do Livro Negro do Capitalismo, que é uma paródia ridícula. Onde assim, o comunismo matou 100 milhões, então nós temos que arrumar 100 milhões de mortos do capitalismo. Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, todas as vítimas da Segunda Guerra, de todos os lados, e debita tudo na conta do capitalismo. A gente pega todas as vítimas da Guerra Civil Espanhola e diz que foi o capitalismo que matou todas. Bom, assim é fácil chegar nos 100 milhões. Mas claro que é uma empulhação. Os autores desse livro deviam estar na cadeia. E o editor, o seu Emir Sader, também. Porque isso aí é empulhação, isso é estelionato, porra. Quer dizer, por que o estelionato cometido para tirar vantagem financeira é punido e aquele que é cometido para tirar vantagem política não é? Vocês têm que começar a pensar recursos que vocês têm, recursos legais, tá certo? Para obrigar esses caras a agir de maneira honesta, já que eles não têm consciência própria, então seja você a consciência deles. Fala, tu trata de se comportar, senão eu vou atrás de você. Você vê, as pessoas, por exemplo, elas têm medo de ser mencionadas nesse programa. Tanto que, você vê, discute comigo, se ferra, eu quero falar, vão falar mal de mim lá longe, que nem esse o Dugin. Dugin levou uma surra monumental no debate, saiu nem de 4, ele saiu se arrastando que nem cobra, porra. Ele não tinha mais o que falar. Daí o que fez? Foi lá na USP fazer fofoca. Daí ele disse uma frase, que esse Olavo de Carvalho, ele não pertence ao Dasein brasileiro. Daí todo mundo... A frase não faz nenhum sentido. O Dasein é a condição do ser humano, segundo Heidegger. E a condição do ser humano significa estar jogado num planeta sem saber o que está fazendo aí. Eu digo, mas esta é exatamente a minha condição no Brasil. Eu fui jogado lá, eu já falei 1000 vezes, eu sou um pobre espermatozoide português que foi jogado no transoceânico e fui para lá. Então isso é exatamente o Dasein. Quer dizer, qualquer sujeito que tenha nascido no Brasil faz parte do Dasein brasileiro. Quem não faz é o seu... Como eles não sabem o que é Dasein, e eles dizem, se ele diz que o Olavo não faz parte, é porque deve ser coisa boa. Então, Agora esse bosta desse Dugin vai lá, fala mal de mim pelas costas. Por que não aproveitou para falar o que tinha que falar durante o debate? Porque não tinha mais nada o que falar. Porque ele é um cara que leu muito, ele é muito erudito. Tá certo? Mas é erudição totalmente desconjuntada e ele faz conexões que são puramente analógicas, simbólicas, achando que são coisas factuais reais. A mistura de René Guénon com Karl Marx só pode dar nisso, porra. Ele precisa... É curioso, esse pessoal é tão burro que lá pelas tantas, na conferência dele na USP, ele citou o Alain de Benoist. Alain de Benoist é o líder da direita mais extremista que tem na França. É direita extremista, evolucionista, racista, declaradamente racista. Tá certo? Acha mesmo que esses inferiores têm que ser liquidados. Ele vai lá, cita o Alain de Benoist, como ninguém sabe o que é. Ora, porra!
Né? Agora, ali, na cabeça do Dugin, né, mistura-se Alain de Benoit com Karl Marx, com René Guénon, né, com aqueles nacionalistas. Não entendendo nada do que eles estão fazendo. Mas o estereótipo do imperialismo americano tem que valer. Sim, existe imperialismo, sim. Só que não tem nada a ver com o americano, e não é para beneficiar a nação americana, para beneficiar grupos globalistas que hoje estão fazendo tudo o que pode para quebrar a soberania dos Estados Unidos, como fazem o possível para quebrar a soberania dos outros estados. Então, curioso, até no meio marxista, até o Antônio Negri entendeu isso, porra. Hã? Mas o pessoal lá vai ler os livros do Antônio Negri, é muito difícil, porra. Hã? Então, eu acho o Antônio Negri o cara mais inteligente que tem na esquerda. É uma mente disforme completamente, mas alguma coisa da realidade ele vê. Então, quando ele lançou o livro Império, o livro dele, Império, soltava uma teoria do Império que eu tinha apresentado 5 anos antes no Jardim das Aflições. Não que ele tenha me plagiado, ele não leu o Jardim das Aflições, mas o cérebro do mais inteligente dos marxistas funciona com algum atraso em relação ao meu. Então ele soltou a mesma teoria, ele disse, descobri. Né? Então, olha, esse negócio de você soltar a mesma teoria com atraso já me aconteceu e foi até pior. Isso, mas você deve confessar. Quando eu inventei a teoria do conhecimento por presença, eu achei que eu era um gênio. Daí depois eu descobri que a mesma teoria tinha sido publicada por um filósofo árabe no século XI. Né? Então, é um vexame maior que o do Antônio Negri. Só que é o seguinte, eu confesso que ele não. Agora, você vê como essa gente é falsa. Aqui, no programa do Partido Democrata, eles tinham tirado a palavra Deus. E também tiraram a menção a Jerusalém como capital de Israel, porque eles não querem desagradar os palestinos. Bom, daí deu um bafafá, todo mundo começou a jogar tomate. No dia seguinte aconteceu, Deus voltou e Jerusalém voltou. O Fernando Henrique é a mesma coisa. Numa das candidaturas dele a governador, entrevistaram na televisão, perguntaram, o senhor acredita em Deus? Ele falou, não, perdeu a eleição. Na eleição seguinte ele tinha se transformado em um crente, já estava de joelhos, né, confessando, comungando, Nossa Senhora, Virgem Maria. É assim, político é assim, como é que você acredita nessa gente, porra? O Fernando Henrique, ele, nos últimos anos, antes da eleição do Lula, de 98 a 2002, ele provocou uma situação de tumulto econômico, de desgaste no plano real. Isso abriu o caminho para que a população já não suportasse mais a presença do PSDB do governo e suportasse no PT. Mas ele já dizia antes para o Lula, você sabe que essa cadeira é sua. E ele recusou apoio ao próprio candidato deles. É sério, o que ele está fazendo? Está trabalhando para o Lula. Por quê? Porque o Bilderberg mandou trabalhar para o Lula. Falou, agora nós queremos o Lula. Sabe por quê? Porque o Lula faz o seguinte negócio com o Banco Mundial. A gente segue a sua política econômica, restaura a economia do país e vamos dizer que é mérito nosso e não do Banco Mundial. Tá certo? Então, e por outro lado, nós instituímos a política de controle socialista de tudo mais, que não interfere diretamente na economia, e o Banco Mundial está satisfeito. É esse o negócio. Esses elementos do grupo de Bilderberg, eles são sempre usados para
caminho para a etapa seguinte, né, do plano deles. Né? Mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, é o socialismo a longuíssimo prazo, tá certo? E conservando, vamos dizer, um mínimo de liberdades democráticas formais, meramente formais, que no comunismo não existe. Essa é a diferença. Tá? Então, para finalizar, professor, eu quero deixar aqui a dica de um artigo excelente do Edward Griffin, que é publicado no site da Freedom Force International. E este artigo se encontra traduzido para o português numa série de 4 partes, né? O nome do artigo é O Futuro Está Chamando. O Futuro Está Chamando, por G. Edward Griffin, Griffin. Tudo que este Griffin escreve é importante. Ele é um dos grandes repórteres aqui dos Estados Unidos. Descobre coisas do Arco da Velha. Recomendo também que vocês leiam o livro dele sobre a ONU, The Fearful Master, O Senhor Temível. Tá certo? Esse artigo ele está publicado traduzido em português, né, numa série de 4 no Google. Ele começa falando sobre o abismo entre individualismo e coletivismo. Né? Ele fala também sobre o jogo de poder entre os socialistas fabianos e os leninistas, a ação do CFR nos bastidores do poder, desde o Coronel House, e também fala sobre ações dos inimigos internos que têm chegado ao poder. É de hoje, o Obama não é um primeiro. Olha, se bem que a contraposição de individualismo e coletivismo não é como os liberais costumam apresentar e não é como o seu Duguin a apresentou, que ele segue o mesmo conceito, ainda que com o rótulo oposto, com o signo oposto. Ele é a favor do coletivismo, e os liberais a favor do individualismo. Acontece o seguinte: historicamente, o individualismo, que foi introduzido como ideologia na Revolução Francesa, ele culmina necessariamente no coletivismo, porque você não tem mais as ligações culturais, religiosas e morais orgânicas que coerem a sociedade. Você espalha os indivíduos, então daí aquilo vira um caos, e o único jeito é você instituir agora um coletivismo desde cima. Então há um jogo dialético dessas duas coisas. Tá certo? E por exemplo, atualmente você não tem um individualismo extremo na moral sexual, cada um pode fazer o que quiser, não é assim? Então tem o total individualismo. Resultado, vem os controles governamentais em lugar da moral que já existe na sociedade, que é a moral que ninguém instituiu, que foi se desenvolvendo sozinha, por experiência. Então, por assim dizer, vamos chamar de moral orgânica. A palavra não é muito certa, mas quer dizer, é a moral natural da sociedade. Você corrói a moral, cria um individualismo onde cada um só está pensando no seu direito ao prazer, e em seguida, para defender esse direito ao prazer, se instituem novos controles, agora governamentais, controles mecânicos, tá certo? E tá aí o coletivismo. Então, individualismo e coletivismo não são termos opostos, são termos complementares dialeticamente. Isso é importante entender. Então, quando o liberal faz apologia do individualismo, às vezes ele não sabe o que está falando, porque não estudou o assunto suficientemente. Eu sugiro os livros do historiador francês chamado Xavier Martin. Xavier Martin escreveu vários livros sobre a ideologia da Revolução Francesa, e esta conexão de individualismo e coletivismo, que ele não expressa exatamente com esses termos, fica ali claríssima. Então, toda a ideologia da Revolução Francesa era baseada na noção do indivíduo humano entendido como organismo independente. Quer dizer, cada organismo tem uma vida própria por si mesmo. Tá certo? Ou seja, ele não tem conexões culturais, ele não tem uma herança, né, moral, aliás, nem biológica, ele é uma totalidade em si. E daí, como é que você faz para organizar uma sociedade constituída de individualidades absolutas autônomas? Só pelo regulamento estatal. Então aí vem o coletivismo. Então, preste atenção, individualismo não é um valor que possa ser defendido, é um elemento puramente ideológico, que culmina na sua ideologia complementar, o coletivismo. Então, olha, nesses negócios, gente, a ignorância medra e abunda, tá entendendo? Gente que nunca estudou merda nenhuma. Por exemplo, a pessoa fala, o que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de 1000. Foi o que sobrou. Depois de eu vender muitos livros das minhas viagens, mudanças, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600, e os outros uso como consulta. Então, eu estou estudando o negócio para não falar levianamente.
Nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura ou subcultura marxista é imensa, imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade, publicam milhões de teses todo ano. Então isso quer dizer, dá para o sujeito passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez que você pegou o filão, você lê um autor marxista e outro, e fica dentro daquilo, naquela espécie de autopersuasão hipnótica. Eu me lembro que eu fiquei 8 anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega y Gasset, La Rebelión de la Masa, né? E o autor era flagrantemente anticomunista, e eu li aquilo e perguntava assim, meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente? Porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência. Por que eu acreditava isso? Porque eu só lia livro marxista. E eles me pareciam o suprassumo da inteligência. Daí, eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas. Daí comecei, né? Eu procurei outros autores conservadores, liberais, etc. E li até mais disso do que tinha lido o marxismo. Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia. Eles se comem uns aos outros. Aquilo é uma suruba intelectual permanente. Está entendendo? É troca de casais de intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu! Esses marxistas são intelectualmente uns micos, eles não são nada. Isso aqui é nada. Né? Se você, eu imagino, por exemplo, você pegar, sei lá, Hobsbawm. Pegamos o Hobsbawm, né? Agora, Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer antimarxista, um cara da escola tradicionalista, supondo o Titus Burckhardt. Né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista, que é o Rama Coomaraswamy, e o padre Gutierrez, homem da Teologia da Libertação. Eu vi isso no Peru. Meu Deus, o padre Gutierrez saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando seus órgãos. Aqui ele carregava uma bola do saco, ali o estômago. Né? Todo desfeito em trapos, porra. Foi uma humilhação. Agora, por isso que eles fogem ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da Rússia, pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. 100! Eu discuto com 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só consomem o que eles mesmos escrevem. E como a bibliografia marxista é enorme, você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética. Foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas, que você não sabe que é editora da KGB. Então, mas tem muitas editoras, Edition de Minuit na França e outra, que é pura KGB, porra. Então, editorialmente não há como competir com eles. E os intelectuais marxistas só vivem disso. Eles não aguentam ler uma coisa. A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas 6 autores de direita. E os principais eles nunca tinham lido. Eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Do Roger Scruton, nada. Os principais, eles eram 140 professores universitários. Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo horizonte de consciência da esquerda universitária nacional. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então, eles se metiam a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito. E essa ignorância lhes é favorável, porque eles passam essa visão aos aluninhos, os aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo. Então, eles são todos o Caio Blinder, né? Tudo blinder, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue. E eles mesmos são vítimas disso. Você pega esse Vladimir Safatli, ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado. Né? Como eu disse, o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou até mesmo superior, que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas das outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. Você vê a Marlene Chauí, na juventude era uma moça de muito talento, além de ser muito bonita na época, agora embagulhou, mas era bonita. Né? Ela ficou ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. Eu digo, para mim, se me chamar de velho feio, eu digo, você tem toda a razão, você pensa que eu sou quem? O deus Apolo, porra. Mas ela ficou ofendidíssima.
Agora, no começo ela não apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituiu tudo e hoje só fala besteira, fala cada coisa que você fica com dó. Agora, o Safato ele não esperou nem para envelhecer para ficar gaga, ele já veio do bercinho. Tá? Então, tem mais alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô? E fudeu. Então, aqui, vejam lá no meu Facebook essa discussão. Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Procura lá o verbete Felipe Amaral, tem uns 40 comentários a respeito, e eu fiz várias intervenções ali, né, contando, por exemplo, que, ó, todos eles se queixam que são vítimas de professores marxistas. Eu nunca fui. Nenhum professor marxista jamais me oprimiu. Por quê? Eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola. Primeira coisa. Segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis, porque eu mesmo era um idiota. Ninguém me idiotizou. Eu se idiotizei a mim mesmo. Tá certo? Lendo, então, Georg Lukács, né, Theodor Adorno, né, o Louis Althusser, o Regis Debray, tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado. E foi o livro do Ortega y Gasset que me abriu definitivamente os olhos. Falar, existe vida inteligente fora do marxismo, deixa eu ver o que é. Quando eu fui ver o que é, meu filho, foi um arraso. Né? Então você imagina, por exemplo, um economista marxista discutindo com Ludwig von Mises. Você sabe o que eles fizeram com Ludwig von Mises? O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim. Quando os russos ocuparam, aconteceu que o escritório dele caiu na área russa. Eles pegaram todos os papéis do Instituto von Mises e foram estudar em segredo. Sumiram com os papéis e ficaram lá estudando. Por quê? Porque ele tinha demonstrado que a economia totalmente estatizada era impossível. E eles fizeram as contas e falaram, caralho, não é que o homem tem razão, e agora o que a gente faz? Daí foram lá, maquiando o comunismo, né? E hoje em dia todo comunista diz, nós respeitamos muito a iniciativa privada. Sim, é claro, na China tem iniciativa privada. Né? Tudo quanto é país comunista tem iniciativa privada. Por quê? Porque eles fizeram as contas e viram que não dava. Só que em vez de dizer, nós estamos totalmente errados, dizem, não, agora nós vamos maquiar. Né? Nós vamos aqui conservar um pedaço de capitalismo, e quando dá errado nós dizemos que é capitalismo, e quando dá certo nós dizemos que é socialismo. Exatamente o que eles fazem. Quer dizer, essa mesquinharia brasileira é uma coisa assim, incrível. Todo mundo só quer pensar numa coisinha pequenininha, né? E pega aqueles méritos infames, abaixo de medíocres, e beatifica, porra. Pois é, no Brasil, né, o Chico Buarque de Holanda não é um grande escritor? Né? Porra! Né? O Quartinho de Moraes não é filósofo, porra? Escreveu uma porra de um livrinho sobre Epicuro que é uma verdadeira merda. Né? O Mota Peçanha, que era um coitado, um cérebro em decomposição, um sujeito incapaz de somar 2 mais 2, não era filósofo? Leiam lá o meu livro Jardim das Aflições, que eu fiquei até com dó do Mota Peçanha. Eu falei, não vou falar mal dele, porque ele está tão fraco, ele está tão... De fato, logo depois ele morreu, porra. Estava fraco até fisicamente. Então,